Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E chegou um paciente no seu plantão com história de queda e batida de cabeça. Ele está acordado, orientado, sem déficit neurológico. O Glasgow é 15. E aí, você pede ou não uma tomografia? Esse é o cenário clássico do TCE leve e talvez também seja o mais comum no seu plantão. Mas atenção, o TCE leve não é sinônimo de TCE banal. Por definição, ele envolve pacientes com Glasgow entre 13 e 15 e pode sim ter complicações graves. Então, vamos por partes. Antes de pensar na tomografia, cuide da base. Estabilize o paciente, acompanhe os sinais vitais, faça a glicemia capilar, avalie nível de consciência, pupilas. Veja se ele tem algum sinal de fratura de base, como os olhos de guaxinim, otorreia, o sinal de Battle. Agora, se ele tiver Glasgow menor a 13, ou apresentar um déficit neurológico ou queda progressiva do nível de consciência, isso não é TCE leve, emergencista. Muda de categoria e muda sua abordagem também. Mas se o Glasgow é de 13 a 15, a dúvida é: quem realmente precisa de tomografia? Bom, aqui a gente divide os pacientes. Para os adultos, Canadian CT Head Rule é a classificação mais validada. Você vai pedir uma TC de crânio se houver Glasgow menor a 15 após 2 horas do trauma, fratura aberta ou deprimida, sinais de fratura de base, vômitos repetidos ou se a idade for maior ou igual a 65 anos. Também se o mecanismo for perigoso, por exemplo, um atropelamento, uma queda maior a 1 metro ou mais de 5 degraus, um acidente com alta energia. Se houve amnésia de mais de 30 minutos antes do impacto, também conta ponto. Quando o Glasgow é 15 redondo, existe o New Orleans Criteria. É mais sensível, mas é menos específico. Pede a tomo se houver qualquer um dos seguintes: dor de cabeça, vômitos, idade maior a 60 anos, uso de álcool ou drogas, um déficit de memória, crise convulsiva e trauma acima da clavícula. Se tiver qualquer um desses, você considera a TC. Mas e as nossas crianças que chegam com as mães preocupadas? Bom, para elas, o PECARN é o mais validado. Se o seu paciente tem menos de 2 anos, peça a TC se o Glasgow for menor a 15, houver uma fratura palpável, hematoma em couro cabeludo, exceto se for frontal, comportamento anormal segundo os pais, perda de consciência ou mecanismo grave, como uma queda maior de 1 metro ou um acidente de carro com capotamento, por exemplo. Já se ele for maior de 2 anos, segue a mesma lógica, mas inclua sinais como cefaleia intensa, vômitos repetidos, déficit neurológico e sinais de fratura de base. Se nenhum critério for preenchido, a conduta mais segura é observar por pelo menos 4 a 6 horas. No manejo prático desses pacientes, é importante se lembrar que todo TCE deve ser monitorado por algumas horas. Oriente bem o acompanhante quanto a sinais de alarme, como sonolência progressiva, vômitos persistentes, convulsões ou qualquer reação neurológica. Se após 6 horas de observação o paciente estiver estável, sem critério para TC e com bom acompanhamento familiar, pode ir de alta com orientação escrita. Documente muito bem, isso protege o paciente e você. Antes de encerrar, vale a pena derrubar alguns mitos que ainda rondam o manejo do TCE leve. Eu tenho que hidratar com soro para prevenir edema cerebral? Não. TCE leve, sem lesão evidente, com exame neurológico normal, não exige hidratação venosa obrigatória. Se o paciente está estável, pode até ir de alta sem precisar de acesso venoso. Preciso fazer profilaxia com anticonvulsivante? Não. A profilaxia para crises convulsivas só é indicada em casos de TCE moderado a grave, principalmente quando há lesão cortical visível ou uma neurocirurgia em curso. No TCE leve, isso não se aplica. E o manitol ou alguma terapia hiperosmolar, precisa usar? Também não. O manitol só entra se houver sinais claros de hipertensão intracraniana, o que não faz parte da rotina do TCE leve. Usar manitol de forma indiscriminada pode até ser prejudicial. E precisa ficar internado só porque bateu a cabeça? Não necessariamente. Se o paciente está estável, com Glasgow 15, sem achado de imagem ou critérios para TC, ele pode ter alta com segurança, desde que bem orientado e com um familiar responsável. Em suma, o TCE leve é tão frequente que a gente corre o risco de tratar com leveza demais. Mas não dá para decidir no achismo. Use os scores validados, combine com o bom senso clínico e nunca subestime um Glasgow 15.
E mais, valorize o tempo de observação. O paciente pode mudar nas primeiras horas. Na emergência, quem conhece os scores acerta mais que quem confia só no feeling. Porque bom senso com ciência vale mais que qualquer achismo. Esse foi mais um Polos de Emergência. E se você gostou, eu peço que compartilhe com todos os seus colegas, nos sigam e nos avaliem nas redes sociais e, principalmente, avaliem o nosso podcast no Spotify, para que a gente siga produzindo conhecimento bom, gratuito e rápido.